Boa noite aos irmãos e a todos que também estão acompanhando nessa noite. Que Deus possa nos abençoar. Deixa eu baixar aqui que eu sou um pouco baixinho, né? Então tem que dar uma baixada. Mas o conceito de ansiedade que nós temos visto, de acordo com o termo nas Escrituras, é alguém dividido, atraído para várias direções. Fica claro, então, que quando o cristão entra em ansiedade, ele acaba que direciona o seu pensamento para as outras coisas e não para Jesus Cristo. Tirar o olhar de Cristo é um problema. E o autor aos Hebreus nos fala disso também. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E isso acontece também, irmãos, quando repetidas vezes nós confiamos em algo e esse algo se mostrou insuficiente para atender às nossas expectativas. Pois confiar em pessoas e em nossos recursos, isso vai nos frustrar, deixar na mão. Isso é uma razão que nós temos visto pelo qual muitos cristãos entram em ansiedade. Um médico experiente, ele analisou as preocupações características de seus pacientes e ele verificou algumas coisas. Por exemplo, que 40% deles estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. 12% tinham medo de perder a saúde, embora a sua única doença estivesse na imaginação. Os outros 18% tinham outras preocupações, mas o médico descobriu que, em geral, elas não tinham qualquer fundamento. É assim que às vezes nós estamos. A ansiedade nos leva para várias direções. Irmãos, é por isso que estamos estudando o texto de Mateus, e vamos abrir para lá, Mateus capítulo 6, e vamos ler do 25 ao 34. O Evangelho de Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude nessa noite, ó Deus, a continuarmos aprendendo, a lidar com as preocupações da vida. E aqui, ó Deus, como Cristo tem nos ensinado nesse texto, que às vezes, ó Pai amado, possa ser que as nossas prioridades estão invertidas. Talvez, ó Pai amado, nós direcionamos as nossas prioridades de modo equivocado para coisas e pessoas, e não para o Senhor. E isso tem levado-nos à ansiedade. Nos ajude a continuar aprendendo nesse texto aqui,
para que possamos entender, Deus, que há razões suficientes para não vivermos de modo ansioso. Abençoe cada irmão que aqui está. Ajude cada um na sua luta, nos seus desafios e também os que estão acompanhando. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Vencer a ansiedade exige mirarmos os tesouros dos céus. Irmãos, estamos aprendendo nesse texto algumas razões para não vivermos em ansiedade. Cristo tem nos ensinado aí nesse texto. É interessante observar que o nosso texto, ele tem um cenário que chama muita atenção, que é o capítulo 6 ainda, o versículo 19 ao versículo 24. É o cenário que traz o nosso parágrafo, quando Cristo fala sobre a ansiedade. Nesses versículos anteriores, irmãos, Cristo vai falar, por exemplo, que eu não devo acumular tesouros na terra, que o meu olhar deve ser para os valores celestiais. Porque se eu tenho buscado acumular tesouros nessa terra, eu vou me frustrar e ficar ansioso. Sabe por quê? Porque os tesouros daqui, eles são passageiros. Eles correm o risco de nós perdermos. Ele diz lá que a traça e o ferrugem corroem e os ladrões roubam. Então, se eu deposito a minha confiança e a minha vida tem como segmento essas coisas, eu vou entrar em ansiedade. Depois ele falou que o nosso olhar, eles são a lâmpada do corpo. De modo, irmãos, que se o meu olhar se direciona para a terra, para as coisas dessa vida, de modo como uma prioridade, então diz, olha, o olhar é como se fosse a janela para o entendimento moral, o discernimento das coisas. E se esse olhar está desfigurado das coisas de Deus, então é problema. Ele diz que se o olhar está assim, é um olhar mau. Logo, todo o corpo estará desta maneira. E aí ele termina dizendo, irmãos, no versículo 24, que eu não posso querer servir a dois senhores. Se eu querer pautar a minha vida tentando agradar esses dois senhores, vai ser um problema. Porque nunca eu vou conseguir, é impossível viver uma vida dividida entre duas direções. Ele vai dizer, ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Então, ele ensina, nos traz esse cenário e mostra, olha, não viva ansioso. E essas coisas, irmãos, formam o pano de fundo que nós falamos, da ansiedade. E aprendemos quarta-feira passada 2 razões que Cristo mostrou já. A primeira razão que aprendemos quarta-feira passada, que está no versículo 25, que nós recebemos já, irmãos, bênçãos maiores. E Cristo nos mostrou quais são essas. Quais são as bênçãos maiores que nós recebemos? A vida e o corpo. A vida é maior do que o alimento, e o corpo é maior do que as vestes. Então, irmãos, é uma questão que Cristo parte aqui do argumento do maior para o menor. Se Ele me deu a bênção maior, que foi a vida, e se Ele me deu este corpo, significa dizer, logicamente, que Ele há de suprir o que esse corpo precisa, que essa vida precisa. Se Ele não teve dificuldade de me dar o maior, que é a vida, e que eu nada fiz para ter esta vida, então Ele há de suprir as necessidades menores, como a vestimenta e o alimento. Foi a primeira razão que Ele mostrou. A segunda razão que nós vimos, irmãos, está no versículo 26, que Ele nos mostra aí, é que nós temos maior valor do que os outros elementos da criação. Ele deu o exemplo das aves dos céus, e aqui Cristo inverte o argumento. Ele parte do menor para o maior, dizendo, olha, Deus cuida do menor. Quem é o menor? As aves dos céus. Comparado a nós, diante de Deus, nós somos a obra-prima da criação do Senhor. O ser humano tem maior valor do que os outros elementos físicos materiais da criação de Deus. E aí ele mostrou que Deus cuida das aves do céu.
Logo, significa dizer que se Ele cuida das aves dos céus, que tem menor valor do que você e a mim, logicamente que Ele vai cuidar de cada um de nós. Foi duas razões que Cristo mostrou. A outra razão nós vamos estudar hoje. Está aí no versículo de número 28. Olha como ele diz. 27, melhor dizendo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? A terceira razão que Cristo vai mostrar, que sabe qual é, irmãos? Que a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade não ajuda em nada. A ansiedade contínua, doentia, que debilita a vida, ela nada acrescenta ao meu viver. Ao contrário, irmãos, quem vive preocupado de maneira contínua, ao invés de ter uma vida de qualidade, terá uma vida o quê? Problemática. E ele deixa isso muito claro. As preocupações quanto ao futuro, o medo, as imaginações de coisas que podem acontecer, a gente pode fazer uma análise simples dessas coisas. Por exemplo, irmãos, como é que eu vou ficar preocupado com o futuro se nem chegou ainda? Estou falando que a gente não deve ter prudência e se preparar e estar, de certa maneira, tendo provisões. Mas quando eu fico preocupado pensando que algo vai acontecer, a parte do cuidado de Deus, em que isso vai me ajudar. Ou talvez, coisas que eu não posso fazer nada, coisas que eu não tenho como controlar, ajudar, intervir. Por que eu vou ficar preocupado com isso? Ao invés de entregar para Deus. E aí Cristo diz, olha, se você anda ansioso, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica. Ele diz, em que isso vai lhe ajudar? Qual é o benefício da ansiedade na sua vida? Ele está perguntando isso para você. Está perguntando isso para mim. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da nossa... Irmãos, a ansiedade, sabe o que ela faz? Ela nos cega. A ansiedade nos prende em pensamentos que, quando paramos para pensar, minimamente analisar, a gente vai dizer, não tem lógica isso. Não tem lógica essa minha preocupação. Ela, de certa maneira, irmãos, alguns autores vão dizer, é um pouco até forte isso, né? Mas a ansiedade, ela é algo irracional. Ela é um pensamento que não tem lógica, eu ficar preso naquilo lá como se algo dependesse de mim. E não é. Cristo diz, olha, você pode ficar ansioso, mas isso não vai mudar nada. Não vai resolver a situação. Não vai acrescentar nada. Ao contrário, nós sabemos hoje, irmãos, que a ansiedade, ela traz o quê? Só males às nossas vidas. Ela é altamente prejudicial. Então Cristo faz a pergunta que diz assim, olha, pense e me diga qual é a ajuda, qual é o benefício dessa sua preocupação contínua, esmagadora, que debilita e é cega. Me diga aí qual é. Ele está perguntando isso para nós, porque ele faz uma pergunta retórica, onde há uma resposta implícita, quando ele diz assim mesmo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem é que pode fazer isso? Ninguém. Mesmo que esteja preocupado. Aí vamos analisar a palavra que ele coloca aí, a palavra curso, que é importante para entender o versículo. A palavra curso no grego é a palavra relíquia. Ela é empregada, irmãos, e usada para traduzir o termo idade, altura ou estatura. Então, quando Cristo fala assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso, que significaria então idade, tempo da sua vida. Olhando o contexto, irmãos, não poderia ser altura. Porque, vamos imaginar, né? Por exemplo, eu que sou baixinho, né? Será que fico preocupado se eu vou aumentar um pouquinho? Não tenho como aumentar mais nada. Aí imagine eu viver preocupado em aumentar um pouco a minha altura. Quem é que vive assim preocupado com isso? É uma coisa que
não traz ansiedade a alguém. Mas quando nós traduzimos para tempo, para idade, para ter mais tempo de vida, aí traz significado. Por quê? Porque a gente sabe hoje que as pessoas, elas querem viver mais. Se elas pudessem, elas acrescentariam dias e anos às suas vidas. Eu estava lendo um artigo e estava vendo que muitas pessoas no mundo que são bilionários, eles estão investindo em pesquisas para ter longevidade, para prolongar a vida. Mas isso não é possível. Não tem como acrescentar, irmãos, sequer 1 minuto ao tempo da minha vida. Chegar um dia que vai acabar e não há o que fazer. Mesmo que eu esteja extremamente preocupado com o tempo da minha vida, não há o que acrescentar. Então eu quero dizer, olha, a sua ansiedade, ela não pode, ela é inútil em relação a fazer isso. Não há o que fazer. Não há como acrescentar algo ao tempo da sua vida. Então, de forma clara, irmãos, está ensinando aqui a nós que a ansiedade, ela não ajuda, ela não vai acabar com o meu problema, ela não vai ajudar, ela não vai acrescentar em nada, ao contrário, ela vai me prejudicar. Portanto, é um desejo que é inútil viver ansioso por alguma coisa. Eu preciso abandonar isso. Jesus deixa claro que por mais eu possa ter um nível maior de preocupação com alguma coisa, mas isso não acabará com aquele problema. A gente pode fazer algumas injunções aqui em relação a isso. Talvez esteja preocupado com necessidades terrenas. Por exemplo, viver em busca de dinheiro, riquezas, bens, que acabam afundando a minha mente nessas coisas terrenas. Sabe o que a gente vai dizer isso daqui, irmãos? Prioridades investidas. Prioridades. Problemas. Jesus nos mostra que a maior preocupação da minha vida deve ser o quê? Amar a Deus e agradá-lo. Ter Ele como prioridade. Isso deveria ser a minha maior preocupação. Eu não posso meter o meu pensamento à tutela da ansiedade. Eu não posso prender o meu pensamento a uma angústia que me debilita. Não posso. O nosso caminho deve ser em direção ao Senhor, confiando nele, não vivendo preso a algo que eu não posso fazer nada. É a ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cuida de nós. Então eu não vou viver de modo ansioso. Jesus tem mostrado aqui nesse texto que nós temos razões suficientes para não vivermos ansiosos. Eu tenho que pensar nessa noite: onde é que está a minha prioridade? Por que será que talvez eu esteja vivendo ansiosamente? Será que talvez a minha prioridade não esteja investida? Tenho que pensar nisso. Quando eu deixo de olhar, irmãos, para Deus e olho para a terra e passo a olhar para esses valores passageiros, eu posso entrar em ansiedade. Porque essas coisas eu possa pensar que preenche a minha vida, que vão satisfazer o meu ser, e não vão. Eu e você precisamos abandonar essas preocupações, então, doentias, contínuas, que esmagam e debilitam as nossas vidas. Por mais ansioso que eu esteja, essa minha ansiedade não vai resolver aquele problema. Vai até piorar, talvez. Preciso viver, sabe como, irmãos? Alegre, com a paz no coração. Se há um problema, há algo que está tirando o meu sono, talvez o que eu faço? Já aprendemos aqui. Eu vou e oro, entrego ao Senhor. Eu não posso viver dependente dessas preocupações. Faça uma reflexão nessa noite e pergunte para você mesmo. Devo perguntar para mim: qual é a natureza da minha ansiedade? Por que eu estou ansioso?
Qual é o motivo que tem me levado à ansiedade? Pense nisso. E pense que Jesus falou aqui. Essa sua preocupação com aquela pessoa, com aquela coisa, essa sua preocupação vai resolver esse problema? Vai ajudar aquela pessoa? É sempre a gente pensar nisso. Cristo faz isso aqui, nos manda, nos ensina a pensar. É claro, irmãos, que viver confiante em Deus, já falei isso, vou repetir de novo, não me isenta de ser prudente, estar preparado para as necessidades da vida, de caminhar, investir, não isenta disso. Mas Cristo aqui nos chama a atenção de não viver angustiado pelo amanhã, antes que chegue o amanhã. Lembra que a Bíblia diz? O amanhã trará os seus próprios males. Jesus não recomenda aqui também uma atitude displicente. Vou viver aí sem fazer nada, esperar que Deus então me abençoe. Ele não está ensinando isso. Mas está ensinando aqui, nos proíbe essa ansiedade, essa preocupação que é doentia, que é capaz de eliminar, irmãos, a possibilidade de alegria da minha vida. Pastor, o crente não vive mais alegre, está ansioso todo o tempo. Tira a alegria da confiança no meu Deus, por causa da preocupação. Então, lembre-se disso. Essa é a terceira razão que Cristo mostra aqui. A ansiedade, ela é inútil. Ela não ajuda. Não tem como ajudar. Ao contrário, ela é prejudicial. Ela traz problemas. A outra razão está no versículo de número 28. Olha como diz o texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Mas é muito confortador o que Cristo vai ensinar aqui. Primeiro nos chama a atenção, ele diz assim, olha, por que você está ansioso quanto às necessidades do corpo? Lembra que ele falou lá no início, no versículo 25, versículo 26? A vestimenta é uma bênção menor do que o corpo, e ele já nos deu. Ele ensinou isso. Ele parte desse argumento, aqui, do menor para o maior. Deus nos deu o que nós precisamos, a vida e o corpo. E Ele há de sustentar esta vida e dar o que esse corpo precisa. Então Cristo nos exorta aqui, irmãos, a fazermos uma reflexão. Ele diz, qual é a razão de você estar preocupado quanto às necessidades do corpo? Ele diz, por quê? Você está preocupado. Ele quer levar, irmãos, o meu pensamento, quer tirar esse meu pensamento da terra, das necessidades terrenas e olhar para Deus. Diz, olha, por que você está preocupado com isso? Olhe para Deus, olhe para o Senhor. Então ele na verdade, me confronta aqui, diz, olha, por que você está ansioso quanto ao que o seu corpo precisa? E aí depois, olha o que ele faz eu fazer uma reflexão. Ele diz, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Mas não significa dizer que os lírios do campo não fazem nada. Eles têm um papel, Deus os criou para um papel e eles cumprem perfeitamente esse papel. Então ele diz assim mesmo, olha, considere. A ideia é, pense de modo eficiente. Preste bem atenção, de modo minucioso. Compreenda o cuidado de Deus. Sabe o que vai nos ensinar aqui como quarta razão, irmãos? O cuidado de Deus é incomparável. O cuidado que Deus tem por você e por mim é algo incomparável. Ninguém pode se comparar ao cuidado que Deus tem por mim e tem por você. Então ele me diz, olha, considere, pense nesse cuidado de Deus. E ele traz esse exemplo, diz,
você já viu como crescem os lírios do campo? Mas ele me olha a pensar na natureza. Você nunca vai ver, eu não faço isso por graça, irmão, mas você nunca vai ver uma flor com uma agulha na mão e um algodão costurando a sua vestimenta. Ela não faz exatamente nada para ter aquela beleza, não faz nada, mas Deus dá a ela uma vestimenta tão esplêndida, tão bonita, que chama demais a atenção. É algo, irmãos, do cuidado de Deus que é incomparável, de maneira que ele vai dizer que o modo como ele veste os lírios do campo, ninguém pode se vestir. Aí você faz uma implicação disso. Ora, se ele veste os lírios do campo, que tem o menor valor do que eu, de uma forma, de uma vestimenta esplendorosa, imagine eu que preciso de uma roupa de algodão, preciso de uma roupa comum. Eu não preciso de uma roupa esplendorosa, tal como os lírios do campo. Preciso de algo comum, vestimenta, para o meu corpo. Ele diz, então faça essa reflexão, analise aí como Deus trata, como Deus cuida dos lírios do campo. Ele diz, eles não trabalham, nem fiam. É interessante, porque naquele solo ali, da Palestina, esses lírios eles cresciam rapidamente, sem nenhuma intervenção humana. Não havia ninguém cuidando desses lírios aqui para eles crescerem, não havia ninguém. Como é que eles cresciam tão formoso assim, tão esplendoroso? O cuidado de Deus, de modo que essas flores detinham toda a beleza, que era incomparável. E olha o que isso vai falar, irmãos, versículo de número 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Bom, só para você ter uma ideia sobre a era de Salomão, ele viveu na era de ouro de Israel. Até, irmãos, o prego que ele usou no templo, o prego daquela época, né, era de ouro. Tal era a prosperidade e abundância que houve de modo incomparável no reino de Salomão. Você acha que Salomão não poderia comprar as melhores vestes daquela época? Poderia. Mas olha que Jesus está dizendo aqui, olha, nem Salomão foi capaz de se vestir como os lírios do campo. Irmãos, o ser humano tenta copiar a beleza que Deus criou na natureza, até na sua vestimenta, mas não é possível copiar essa beleza natural que Deus deu aos lírios do campo. E ele diz, olha, eu afirmo para você que nem Salomão, em toda a glória de Salomão, pôde se comparar à veste com a qual Deus cuida dos lírios do campo. Está conseguindo entender isso, irmão? O cuidado de Deus é incomparável por nós. E se Ele cuida dos lírios do campo, que não tem o valor que Deus dá a mim, imagine o cuidado dEle para comigo. Ele continua, irmãos, olha aí então a conclusão de Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o que isso quer ensinar, acho que está aí no quadro, irmãos. Você pega, né, o lírio do campo, eles têm o quê? Uma vestimenta maior, esplendorosa. E pega a gente, a nossa vestimenta não precisa de toda essa beleza, é algo comum, a nossa vestimenta é comum. Então Deus dá algo tão esplêndido que ninguém pode copiar de modo incomparável aos lírios. Então, irmãos, eu preciso de algo que é menor, algo que não está na altura da vestimenta dos lírios.
Se Deus veste elas, que precisa de algo tão belo, imagine eu que preciso de roupa comum. Então, Cristo conclui aqui, olha, Deus veste assim, ela cuidará de você. E o quadro também mostra, irmãos, que a duração do lírio do campo, quanto tempo dura, irmãos, o lírio do campo? Um dia só. Ele aparece e morre rapidamente. Ele era usado, inclusive, irmãos, diz aí, lançado no forno. Sabe para que servia toda aquela beleza depois daquele período? Para ajudar as donas de casa naquela época, as mulheres que cuidavam da comida, a aumentar o fogo. Só servia para isso. Os lírios do campo. Quando passava aquele dia, as mulheres então usavam os lírios do campo para quê? Para aumentar o fogo. Então algo tão belo, algo de uma beleza esplêndida é usado para o fogo, para ser queimado. Então Deus dá algo para o lírio dos campos belo, esplêndido. Eu preciso de algo menor, algo simples, algo comum. E a duração do lírio é pouca, bem pouca. Irmãos, e a nossa duração? Quanto tempo é a nossa duração? Os filhos de Deus? A glória eterna. Você está conseguindo entender o argumento de Jesus Cristo? Ele cuida dos lírios que precisam de uma vestimenta que é esplendorosa, mas eu preciso de uma vestimenta comum, simples. Deus então vai abençoar. Mas os lírios do campo, eles têm uma duração pequena. E nós, para a glória eterna. Vamos saber o que a gente vai ensinar aqui? Vai dizer, olha, sabe qual é o seu problema e o meu problema? Quando eu olho para esse texto e olho para o cuidado de Deus por nós, como Ele cuida de cada um de nós, um cuidado incomparável, a única conclusão que eu vou chegar quando eu fico ansioso, qual é? É que eu não estou crendo em Deus. É que eu estou vivendo uma forma de incredulidade. Porque está claro aqui, irmãos, se Deus cuida dos lírios do campo, que preciso de algo muito maior do que eu preciso, de algo que eu não posso ter, que é a vestimenta esplendorosa. O meu corpo precisa de vestimenta comum, necessidades básicas, fundamentais. Se Ele cuida dessa maior necessidade dos lírios, imagine a minha que é menor. E Ele cuida dos lírios que hoje está aqui em pé e amanhã lançado no forno, um dia só. E eu fui alcançado pelo amor de Deus para viver para a glória eterna do Senhor. Será que Ele não vai cuidar de mim? Ele diz, sabe qual é o problema nosso? A nossa fé é pequena. Irmãos, quando Cristo utiliza esse termo aqui, homem de pequena fé, Ele está chamando a nossa atenção para a expressão da nossa confiança nele. Como eu tenho confiado em Deus. E sabe que isso, irmãos, é uma da razão que demonstra o que está por trás da nossa ansiedade. É claro que, já falei aqui desde o início quando estamos falando sobre ansiedade, que nem toda ansiedade é falta de fé, é falta de confiança. Há vários tipos de ansiedade, temos falado isso daqui. Mas Cristo fala aqui desse tipo de ansiedade, que fica tão preocupado com as coisas, que nubla a sua mente, o cega, de maneira que ele não pode ver. Ele diz, olha, considere, olhe a natureza, perceba o cuidado da presença de Deus. Isso deveria me confortar, irmãos. Quando eu estiver preocupado com alguma coisa que pode faltar na minha vida, eu dizer, ora, se Deus cuida dos lírios do campo, que dá a eles uma roupa tão esplendorosa, imagine eu, nem cedo eu uso, algodão, 100%, né, algodão. Deus cuida, isso é confortador, irmãos. Eu não posso estar andando como um homem de pequena fé, instável, vivendo uma forma de incredulidade. Oh Senhor, será que Tu vai prover o que eu preciso? Aquilo que é essencial, aquilo que é básico à minha vida, o cuidado comigo, com a minha família, será que Tu pode prover? Eu não podia nem perguntar isso para Deus.
porque eu sei que Ele sabe, eu sei que Ele cuida. É incomparável, irmãos, o cuidado de Deus para com você e para comigo. O cuidado de Deus por nós é algo certo, não é uma possibilidade. Ah, será que Deus vai? Não é uma possibilidade, mas é real e verdadeiro. O que tem levado você à ansiedade? Será que são as necessidades desse corpo? Lembre do que Jesus ensinou aqui. Olhe os lírios do campo. Irmão, nós somos a coroa da criação de Deus. Carregamos a imagem de Deus, mesmo que essa imagem esteja manchada pelo pecado, mas ainda assim possuímos a imagem de Deus. Diferente dos outros elementos da criação, nós temos um olhar diferenciado por Deus, não porque somos bons e melhores, não. Olhamos, Deus nos olha de uma maneira especial, nós somos a coroa da sua criação. Quando falamos do cuidado de Deus aos seus filhos, então, Cristo morreu por mim e por você. Ele nos justificou, nos santificou, e Ele está cuidando de cada um de nós. Por isso a advertência aqui é séria. Será que eu não tenho sido um homem de pequena fé? Será? Se Deus cuida da erva, que hoje existe e amanhã não mais, imagine de cada um de nós. Talvez está faltando em mim, sabe o que, irmãos? Confiança em Deus. Talvez a razão que tem me levado a viver ansioso, de modo doentio, que me debilita, é que a minha fé está pequena. Pequena fé. O que tem faltado a nós? Precisamos confiar e agarrar na presença de Cristo, na promessa de Cristo, no poder de Cristo, no amor de Cristo por nós. Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele prometeu cuidar de cada um de nós, Ele prometeu nos dar aquilo que é essencial. Ele tem poder para realizar qualquer coisa, e o seu amor, irmãos, foi provado na cruz do Calvário por nós. Por que eu estou duvidoso do cuidado de Deus? Deus cuida da erva, que tem uma curtíssima duração, imagine de cada um de nós. Deus nos destinou, irmãos, para a glória eterna. Se Ele cuida dessas coisas que são temporárias, Ele vai cuidar de cada um de nós. Pense nisso, no cuidado incomparável que Deus tem por você e por... Sabe, o apóstolo Paulo, irmãos, ele se agarrava nisso. Ele sabia que Deus cuidava dele. E também eu lembro aqui, já falei outra vez desse homem, você já ouviu falar de George Miller. Ele cuidava, irmão, de mais de 1000 pessoas, de jovens, de crianças órfãos. E todos os dias, quando terminava aquele dia, não tinha necessidades para o outro, sabe o que ele fazia? Eu vou dormir e vou orar a Deus. Eu me lembro de algumas ocasiões, lendo a história dele, que alguém chegava e dizia assim: olha, George Miller, não tem nada para as crianças hoje, para as crianças do orfanato. Sabe o que ele dizia? Espera aí que eu vou falar com Deus. É como se Deus estivesse lá no escritório, irmãos. Aí ele ia lá, orava, quando de repente alguém batia no orfanato: olha, trouxemos pão para as crianças. Quem foi que mandou? Foi Deus que mandou. Ele orava por suas próprias necessidades e pela necessidade dos órfãos. Irmãos, o trabalho desse homem cuidou de mais de 10.000 órfãos, incentivou outras pessoas a cuidarem. As pessoas ficavam impressionadas com a maneira como ele confiava em Deus. Sabe o que ele falou? Que ele sustentava os órfãos sem dinheiro algum. Ele não tinha salário, não tinha dinheiro. Ele sustentava os órfãos com a fé e a oração a Deus. Sabe o que ele dizia? Sabe quem vai cuidar de todas as necessidades minhas e dessas crianças? Deus. É Ele quem vai cuidar. Ele encorajou milhares de pessoas a também orarem e confiar em Deus.
A confiança dele em Deus era uma confiança real, irmãos. Ele sabia que Deus atendia às suas necessidades. Ele tinha convicção disso. Por que razão? Muitos crentes estão entrando em ansiedade em relação às necessidades da vida e do corpo. Porque talvez tenha nos faltado a confiança no Senhor. Talvez eu não tenha entendido o significado da presença de Cristo comigo. Talvez não tenha entendido isso ainda. E nessa noite, mas eu quero que você pense nisso, você que está nos acompanhando. Será que talvez eu não tenha que deixar a minha incredulidade? Será que talvez eu não tenha que deixar de confiar em coisas? Talvez consertar a minha prioridade. Senhor, eu quero me agarrar em Ti agora. Porque eu já vi que não deu certo. A ansiedade é inútil. Ela tem esmagado a minha vida. Eu quero viver agarrado em Ti. Eu quero viver em fé no Senhor. De fé em fé, do início ao fim. Confiança no Senhor. Bom, então nessa noite, Cristo nos convida a nos agarrar em Deus. A dizer para o Senhor: Senhor, só Tu és o meu bem. O valor maior da minha vida é o Senhor. E talvez eu tenha que dizer: Senhor, me perdoe, porque eu tenho vivido com prioridades invertidas. Tenho olhado para os tesouros dessa terra, esquecido do Senhor. Tem faltado fé em mim por causa da minha incredulidade. Talvez seja o meu caso nessa noite. Senhor, me perdoe, porque o meu estado como está é falta de realmente fé, cuidado, de confiar em Ti, ó Deus. Cristo nos convida a fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, supre as nossas necessidades. É isso que Cristo quer nos ensinar aqui. Eu quero que você baixe sua cabeça. Nós vamos orar nesse instante. Eu não sei, meu amado irmão, você que está aqui presencialmente, e você que está nos acompanhando, eu não sei se você tem vivido desta forma, e Cristo quer que você pense, quer que você possa refletir. Você já olhou para o Cristo que está ensinando aqui? Ele está dizendo para você e para mim, que essa minha preocupação, essa minha ansiedade, ela pode até diminuir meus dias. Ela pode trazer problemas tais que eu vivo uma qualidade de vida que é insuportável viver. Problemas, o corpo reage a tantos problemas, eu não consigo sair, fico preocupado, doente, porque eu estou vivendo essa ansiedade que está me esmagando. Olha, essa ansiedade não te ajuda em nada. Está na hora de abandonar ela. Está na hora de despojar-se dessa ansiedade. Está na hora de se entregar ao Senhor. Está na hora de confiar nele. Está na hora de não ser esse homem de pequena fé, mas dizer: Senhor, me ajude a me agarrar em Cristo, me agarrar no Senhor. Eu não posso viver realmente desse jeito. Está aí ilustrado como o Senhor cuida dos lírios de forma esplendorosa, e as minhas necessidades são tão pequenas, aquilo que é básico. Você pode pensar nisso, você que está aqui, meu amado irmão, você que está aqui também nos acompanhando. Você pode dizer para Deus: Senhor, me ajude, eu quero viver assim, de modo confiante em Ti. Me ajude a assimilar essas razões que Cristo mostra aqui. Você já nos deu as bênçãos maiores. O Senhor, Pai amado, cuida de cada um de nós. Já concedeu as bênçãos maiores, as menores não terá dificuldade para nos conceder. Nós temos maior valor dentro da criação. A ansiedade é inútil, ela não ajuda em nada. E também a gente precisa compreender que o cuidado de Deus é incomparável para conosco. Pense nisso, meu amado. Talvez seja a oportunidade de eu abandonar essa vida voluntária que se prende a pensamentos, a ansiedade, a preocupações. Você pode fazer isso nessa noite. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse ensinamento. Oh, Pai, há tantas pessoas no mundo hoje
tem aumentado os casos de ansiedade, ó Pai. E há muitos crentes também que têm sido acometidos com isso. Essas preocupações da vida, quanto ao que comer, ao vestir. Ó Pai, nos perdoe, porque às vezes as nossas prioridades estão erradas, estão equivocadas. Ao invés de priorizarmos o Senhor, temos priorizado coisas e pessoas. Nos ajude, Senhor, a ter a prioridade certa, ó Pai, a olhar para os valores celestiais, os valores eternos, a confiar em Ti. Pai, eu peço ao Senhor pelos irmãos que aqui estão. O Senhor conhece a vida de cada um, ó Deus. Às vezes é verdade, ó Pai amado, estamos presos àquele pensamento, àquela preocupação, não conseguimos sair, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, intervenha, nos ajude a vencer essa ansiedade, olhando para a Tua palavra, Teus ensinos que libertam. Ajude-nos a cada um, ó Pai, estão nos acompanhando nessa noite. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém.